A Cimeira do Porto foi prolixa em objetivos, vaga em medidas concretas. Olhando para o passado recente, não temos grandes razões para dar crédito ao reforço do pilar social da União, porque sabemos que os Estados não serão avaliados pelas suas metas sociais, como são pelo déficit e pela dívida. A Cimeira Social Europeia será o tema da terceira parte de um Sem Moderação que, ao que parece, não tratará do acontecimento realmente importante desta semana. Se dúvida tivéssemos quanto às prioridades, a pátria da BioNTech pôs os países europeus na linha, a começar por Portugal, cujo primeiro-ministro tem ambições na União, e contrariou o apoio do esquerdista Joe Biden ao levantamento das patentes das vacinas contra a Covid. Costa explica que a OMS, ONU, Médicos Sem Fronteiras, 80 países e dezenas de prémios Nobel estão enganados. Será o tema da segunda parte do programa. Nesta primeira parte falaremos do novo banco, daqueles que entregaram as suas dívidas para os contribuintes as pagarem, por via do Fundo de Resolução, e ainda gozam com eles na Comissão de Inquérito, e dos gestores que se autopremeiam por extraordinários prejuízos. Começamos por ti, José Eduardo Martins, para falar do novo banco. Desculpa se me falhar de vez em quando a voz, ontem estive na ópera. Eu sei. E queria só perguntar-te, há aqui dois assuntos. E partilho da tua alegria, é quase como casar aquela prima com buço, não é? Por favor, não seja... esse discurso é machista e no Sporting não a minha filha, a linguagem inclusiva. Tenho aqui a minha filha do meio. No Sporting temos linguagem inclusiva. Mas o que eu te queria... Há aqui basicamente dois assuntos, que é os prémios... Uma coisa contra o buço, as pessoas podem ter buço. Nada contra. Aí é que se calhar estavas tu a Era exatamente, Pois, se calhar fui eu que falhei. Foste tu que falhaste. Mas eu tenho razões, a não dormi linguagem muito. inclusiva tem sempre de se secar até Tens, suponho eu, acompanhado o que tem acontecido na Comissão de Inquérito, os devedores, aqueles devedores que basicamente construíram as suas fortunas através de sucessivas reestruturações das suas dívidas, basicamente é a sua atividade de negócio. Ou seja, esta semana foi marcada por isso e na semana passada pelos prémios e pela polémica sobre os prémios. Eu vou começar pelos prémios, porque se calhar é um assunto mais rápido. E depois... Até à margem da Comissão de Inquérito, ou seja, a Comissão de Inquérito está a revelar um conjunto de coisas e está a revelar um conjunto de coisas relativas à gestão do banco, mas também há de chegar ao momento atual e paralelamente a isso cai esta notícia notável mas eu tenho dos prémios Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. A partir do momento que se entrega a reestruturação de um banco e a limpeza do banco, se quisermos, ao contrário do que, por exemplo, se fez com a Caixa Geral de Depósitos, foi o Estado que fez a limpeza, claro que o Estado é o acionista, mas foi o Estado que fez a limpeza, mostrando que é possível o Estado fazê-la. A partir do momento que se entrega... Mas quem é que devia fazer a limpeza na Caixa? Se entrega, é isso que eu estou a dizer, mas provou que era possível. Que, ao contrário do que se dizia que a União Europeia nunca permitiria, foi possível resolver o problema. A minha pergunta é... Deixa-me lá acabar a pergunta, assim nunca mais lá chego. Estás a baralhar temas, a gente depois não consegue Não, eu estou ir para uma juntado. avenida. Estou juntado. Diz lá. Se não era inevitável, a partir do momento que entregas essa limpeza a um fundo abútreo, que os gestores do banco usem os critérios que são os critérios que os seus acionistas consideram corretos e que, portanto, a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa pedindo que os gestores bancários tenham atenção, que estão a ser vigiados pelo povo, não é pelo menos um pouco, vamos pôr assim, pueril. Isto é a primeira. A segunda, o que é que tens a dizer dos últimos episódios? Eu queria dizer mais coisas sobre as outras, mas sobre essa tu abres Por isso é que é para ser rápido. Mas não é difícil ser rápido, porque tu sobre isso abres... Quer dizer, ao abrires essa discussão, estás outra vez a abrir toda a discussão da resolução, da venda, da nacionalização, tudo isto. Está bem. Está a Comissão de Inquérito, o seu objeto inicial focava-se apenas enfim, eventualmente na reta final, mas é indissociável e indestrinçável do resto. Volta sempre tudo, mas para nós tudo se mantém vivo. Claro, mas para nós não repetirmos a discussão sobre quem é que devia ser enforcado por causa do contrato com a Lone Star, que é importante para quem não está a acompanhar, estás a citar o presumo que era disso que tu estavas a falar, da vontade de Luís Filipe Vieira enfocar Mário Centeno. Isso é uma coisa engraçada. Demonstra um enorme sinal de ingratidão, para já. Ou não, porque se tu fores ver qual é a lógica de Luís Filipe Vieira, a lógica de Luís Filipe Vieira é a lógica de Ricardo Salgado e de todo aquele banco desde o princípio. É, se me derem 100 anos para pagar, eu continuo a fazer a bola andar e um dia acabarei por pagar. Claro que ninguém ia nunca pagar nada a ninguém e por isso é que aconteceu o que aconteceu.
Mas despachando então a tua pergunta, eu não creio... Eu não creio que nós estamos... Assim, o totobola de segunda-feira é sempre fácil de fazer. Nós podíamos todos olhar para trás, para o que foi a resolução do novo banco, para o que foi a venda à Lone Star, e sim, mais tempo teria permitido, como permitiu a outros bancos, com a ajuda que tiveram, com um bocadinho mais de tempo, resolver o problema de uma coisa que é a mais perturbadora de todas aquelas ali, que é perceber se isto que nós estamos a ver na Comissão de Inquérito é um retrato de época ou um retrato do país. Eu acabei por não dar a resposta aos prémios. A resposta aos prémios está feita à venda. Estão lá identificados os critérios. Podes ter todo o juízo moral que quiseres, mas as decisões jurídicas estão tomadas, não vale a pena chorar muito sobre o leite derramado, até porque eu, voltando atrás, acho que neste aprender fazendo não havia a alternativa à resolução, era a nacionalização. A alternativa à venda à Lone Star também era a nacionalização. Em nenhum dos dois casos ninguém quis tomar essa opção e eu acho que bem, mas há muitas coisas que nós estamos a aprender fazendo. Agora, o que tens visto na Comissão de Inquérito é que me perturba que seja... O que aquilo releva para lá dos episódios caricatos, dos senhores que desapareceram com 500 milhões e não sabem de que sociedades eram administradores, nem qual era sequer a estrutura jurídica que lhes montaram para aquilo tudo. O que preocupa é perceber-se num país em que o acesso ao capital é um recurso tão escasso e tão importante, se alguma coisa verdadeiramente mudou. Porque o que é que tu percebes daquelas audições na Comissão Parlamentar? Que o acesso ao dinheiro para fazer coisas, ou ao dinheiro para desaparecer... Ou mesmo para não fazer coisas. Ou para não fazer coisas. Que o acesso ao dinheiro é uma coisa que era privilégio de alguns por nenhuma razão que tivesse que ver com o mérito dos próprios ou dos projetos. E isto depois leva a uma segunda dimensão. Ou por apelido ou por poder que tivessem em alguma circunstância, no caso. Ou pior do que isso. No caso do porque algumas Vieira, coisas que tu estás a revelar, que é, ou porque tinham... Não, mas é que há ali algumas coisas que são mais perturbadoras. Também ganhava com aquilo. É exatamente isso que é perturbador. Quem quer atribuir. O que é perturbador é quando tu tens uma pessoa que diz, uma empresa que ficou a dever 50 e tal milhões e ele diz assim, o banco disse-me que estava tudo bem, isso foi um jeito que eu fiz ao banco. Então está a dizer o quê? Que foi testa de ferro de alguém? É que isso não tem outro nome. Eu fiz o favor ao meu credor de aceitar a benesse daquele mútuo que ele graciosamente, foram eles generosamente para o Benfica, que é uma coisa que me arrepia, não é? Depois, o senhor que ganhou tudo lá na SAD, comprou as ações... Por acaso. Não é? E o que isto revela é uma promiscuidade no acesso ao capital que é uma desgraça para um país de pobres. E isso é que, independentemente do Espírito Santo, o Banco Espírito Santo, ter sido um forrobodó incomparável com alguma coisa que se tenha passado, não é assim tão desligado desta realidade do país do croquete, do clube dos cavalheiros, onde o dinheiro não vai necessariamente para os projetos que nos fazem crescer, vai para os amigos que o fazem desaparecer. Tu achas, Francisco Menos da Silva, posso dizer que isto é um fresco, o que temos visto na Comissão de Inquérito, é um fresco, de uma forma talvez um pouco caricatural, um fresco de um capitalismo não produtivo, sem capital, que caracteriza o nosso país. Tu chamas a isso caricatural, mas... Não, caricatural mas é normalmente como vocês definem o capitalismo. Não. Não é essa parte que é caricatural. O que se passou no BES é a versão caricatural. A versão patológica. Patológica disso mesmo. Deixa-me começar pelos prémios. O capitalismo financeiro, assim, mas às vezes há capital, aqui não há. Eu queria só dizer qualquer coisa sobre os prémios. Porque nós, quando já percebi que estou a falhar as perguntas. Ninguém mas é que ninguém aqui responder ao que eu pergunto. Eu tirei uns apontamentos ao ouvir o Zé Eduardo e queria dizer qualquer coisa sobre isso, porque eu acho que é um pouco diferente, para me dizer que o que eu tenho a dizer é um pouco diferente da média do que eu tenho ouvido. Aliás, é um problema quando misturamos as duas coisas, porque nós, na Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos a tratar do BES, e aqui já não estamos exatamente a tratar do BES. Estamos a tratar do novo banco, e é um problema quando nós queremos arrastar as culpas que há na situação do BES para os administradores do novo banco. O que não é possível, são duas coisas completamente distintas. A opção do Estado
foi evitar que, com a queda do BES, houvesse um risco sistémico de o sistema financeiro ruir ou, enfim, estar próximo disso. Gostes ou não dessa solução, eu também acho que há um risco sistémico ao contrário, ou seja, nós estamos a ver como há um risco sistémico até para a própria democracia, quando fazemos tantos cortes noutras coisas, os bancos não podem cair. Mas foi essa a opção do Estado. E quando se diz que o Estado quer evitar o risco sistémico, o que o Estado... Até antes, agora, não foi sequer a primeira vez. Não. Sim, está bem, no BPM, BPP, etc. Que até tinha impactos bastante menores do que no BES, em que esse argumento era... Enfim, mas não estou aqui a defender o modelo de nacionalização. O que é que significa fazer tudo para evitar o risco sistémico? É assegurar que o banco continue no mercado, a funcionar o melhor possível. E quando nós queremos dar ao banco... Ou nas partes com impacto quando nós queremos dar ao banco uma solução de mercado com uma gestão privada, nós temos que aceitar, e portanto queremos que ele sobreviva, ainda que com aquelas, numa bicicleta de rodinhas que são os empréstimos do Fundo de Resolução. Não parem de chamar empréstimos, toda a gente sabe que aquilo nunca vai ser pago. Essa é a parte que eu acho que é uma ofensa à inteligência das pessoas. O Estado não vai ver aquele dinheiro. Mas não interessa agora, não interessa isso agora. Está bem, mas para benefício da situação, para benefício da discussão. O custo da coisa são os para benefício da discussão. É o convite a não cobrar. Para benefício da discussão, com as rodinhas que são as entregas dos contribuintes para o novo banco, também convém dizer o seguinte, nós queremos que o novo banco seja um banco que funciona no mercado e para isso tem que ter uma gestão privada segundo os princípios que normalmente a gestão privada tem. E a gestão privada, a sua remuneração tem duas componentes. Uma componente que é fixa e uma componente que é variável, que depende dos resultados. É verdade que teve prejuízos? Sim, mas os prejuízos, o facto de teres prejuízos no final do ano não quer dizer que a gestão tenha sido negativa, porque se tiveres diminuído muito os prejuízos. E, portanto, eu acho que há uma grande hipocrisia nisto. Até porque neste caso... Nem sequer é verdade, não diminuíste muito os prejuízos. Até porque neste caso... Os prémios e os prejuízos este ano não foram inferiores aos do ano passado. Até porque... Está bem, mas também receberam prémios no ano passado. Só achar... Não, é isso que eu estou a dizer. Mas Daniel, repara, mas tu estás a dizer que nunca ninguém vai pagar os 4 mil milhões, então estás a dizer que os prejuízos são exatamente os esperados. Claro. Portanto, eu não tenho nenhuma posição moral sobre o empréstimo, porque eu tenho uma posição moral sobre o que está a passar naquele banco e para que é que serve esta administração. Portanto, o que eles recebem depois de prémios corresponde à amoralidade ou à imoralidade que é a sua tarefa, que é sacar o máximo de dinheiro ao Estado. É essa a sua tarefa. É esmietrar, é garantir, é não cobrar, é não fazer qualquer esforço. Possível numa situação que é absolutamente... É não fazer qualquer esforço, é não fazer qualquer esforço, como se vê, é não fazer qualquer esforço para cobrar qualquer dívida que o Estado possa cobrir por cima. E pronto, é isso. Não é verdade, isso não tem estado a acontecer. Então não é. Mas, Daniel, mas independentemente basta ver as notícias sobre as praças. Mas isso é outra história. Se a solução foi boa ou má. A solução é que a solução implica, depende de um novo banco atuar como um banco comercial normal num mercado competitivo. E, portanto, das duas, uma. Desculpa lá pôr as coisas assim. Ou as pessoas entendem que aquilo é uma coisa do Governo, do Estado, e põem lá um boy qualquer da JS, ou um tipo qualquer... Não é da JS, não, alguém do Estado. Não, desculpa, está bem, como na Segurança Social e não sei o quê. Ou pões lá alguém que não perceba nada do assunto, ou então no negócio... Não, desculpa, não é. É uma democracia. Que a ideia é que um representante do Estado, onde o Estado mete dinheiro, é um boy do Partido Socialista, que mais vai ser lá um privado a sacar dinheiro. Não disse isso, porque na Caixa Geral de Depósitos também não puseste... Não, há um boy do PS, pois não. Não interessa. Então é um mau exemplo. É até uma pessoa que é alguém que foi posto pelo PS, vindo de um governo do PSD, vê lá. Mas a Caixa de Depósitos não tem prémios? Não é isso que eu estou a dizer. Não tem uma remuneração de um banco no mercado. Mas a Caixa Geral de Depósitos não está numa circunstância equivalente àquela em que o novo banco se encontra. Não está. Não está. Está completamente. Depende do dinheiro dos contribuintes também. A Caixa Geral de Depósitos não está a atravessar um processo em que depende do Fundo de Resolução para se financiar e em que, para os contribuintes, a qualidade da gestão tem um impacto direto naquilo que são as entradas do Fundo de Resolução. O tempo todo com os prémios. Perdemos o tempo com os prémios, porque os prémios, de facto, é ilustrativo, simbólico daquilo que... Ou seja, o teu...
os prémios agora. Eles não vão receber os prémios agora. Mas o teu Eu tenho que passar. Está bem. Sim, quanto ao resto não há grande coisa a dizer mais do que disse o Zé Eduardo. Aquilo são manifestações patológicas de um problema que vem de trás. E o problema não são só, ou não são sequer diretamente os chicos espertos que ali aparecem que deram-lhes dinheiro, eles aproveitaram. É de quem lhes deu. Aliás, porque alguns deles revelam tão pouca inteligência que manifestamente não tinham habilidade para montar o esquema. Foram só chamados. Estamos a falar... Eu não sei se também queres falar dos prémios. Já está exaurido, só uma notinha breve, mas já vamos. Mas sobre o que temos ouvido da Comissão de Inquérito, há uma coisa que, apesar de tudo, impressiona bastante. Podem ser uns chicos espertos, mas nós não estamos a falar de valores que se costumam relacionar com um chico esperto. Não é? Estamos a falar de 500 milhões, 700 milhões, estamos a falar de um nível de Crime. Mas porque aquilo tem que ter certidões do Ministério Público. Quando alguém diz que eu não sei do que era uma sociedade de 50 O que é chocante, verdadeiramente, é a dissociação entre a atividade empresarial e os valores astronómicos que assistimos e tudo aquilo que aparentemente são pormenores, notas de rodapé, que é a sustentabilidade da empresa, é ela ser eventualmente um local que gera postos de trabalho, que isto é relevante para o funcionamento da economia. Ou seja, o que temos aqui verdadeiramente é, digamos, aqueles exemplos ilustrativos caricaturais da financiarização quando não há substrato nenhum, em que, no fundo, estão montados. E aquilo que se vê é uma sucessão de exemplos de modalidades de financiamento, de autofinanciamento, de pós-financiamento, enfim, chamemos do que quisermos, mas, no fundo, enrodilhada em si mesma e em que não se extrai nenhuma consequência, não se extrai nenhuma utilidade social, em termos de função social que as empresas também devem ter. Aquilo que ali assistimos como digo, não é para caricaturar ou ir buscar aquilo que se imputa às esquerdas radicais que dizem. Mas isto é o melhor exemplo de capitalismo desregrado e que pôde fazer o que quis durante anos por falhas, enfim, não é para apontar, não é para apontar ao A ou B, mas anos e anos de falhas de supervisão, anos e anos de falhas de acompanhamento em que se assumia que era tudo boa gente. E como era tudo boa gente, não é necessário, é quase difamante querer exercer as competências de supervisão e as competências de regulação ao longo dos anos. E volto a dizer, isto não é uma administração em particular, não é um governador em particular, é anos de uma prática que se depois revela, quando rebenta, a sua total insustentabilidade. E, portanto, infelizmente, o descrédito que gera, por um lado, nas instituições financeiras, mas depois, também, nas instituições públicas, que deveriam ter músculo e deviam ter agido, todos os dias é mais um prego no caixão da credibilidade do sistema. Em 3 minutos é tudo consigo. Daqui a pouco vamos falar de um assunto que já não envolve estes interesses, nem estas somas, nem envolve outras maiores ainda, interesses maiores ainda, que são as patentes. Das vacinas, regressamos daqui a pouco, na segunda parte, para discutir as patentes.